Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Domênica Mendes e seja muito bem-vindo ao podcast Estúdio 31. Depois da nossa vinheta, a gente bate um papo rapidinho sobre uma questão importantíssima e que muita gente me pergunta. Domênica, que tamanho é o tamanho ideal para o meu podcast? Você está ouvindo Estúdio 31. O podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Uma das perguntas mais comuns que eu ouço em todas as oficinas de podcast que eu ministro, ou com pessoas que querem fazer podcast, ou com pessoas que querem dar um up, uma atualizada no seu podcast, é com relação à duração dos episódios ou das temporadas de seus podcasts. É muito comum essa dúvida e é normal que seja comum, porque quando a gente quer fazer um podcast, quando a gente quer fazer um projeto, a gente vai se jogar nisso e a gente quer o melhor projeto possível. E aí é claro que a gente vai pensar em questões como frequência de atualização de feed, periodicidade do podcast, o tamanho do episódio, como que esse projeto vai ter que ser feito, como que eu vou gravar, quais vão ser os temas, quem serão as pessoas que farão parte dessa mesa de gravação e quais serão as pessoas que eu vou convidar para contribuir ainda mais com esse projeto. E parece que tudo isso que eu tô falando tá meio solto, mas tudo isso está diretamente vinculado com a questão do tempo do episódio. Se você já ouve podcast há um tempão, você deve ter percebido aí uma grande mudança na forma que a gente consome podcast, né? Na forma como a gente ouve podcast. Também tem uma grande mudança para quem faz podcast há bastante tempo de como a gente faz podcast. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é quantos podcasts você consegue ouvir por dia ou por semana. E o tempo de cada um deles é algo que te ajuda a definir naquela lista enorme de episódios que você tem, qual episódio que você vai priorizar. Então, imagina o seguinte, você vai lá na sua lista, no seu agregador de podcast, você tem lá 10 programas de podcast que lançaram um episódio essa semana. E aí você tem lá um episódio curtinho, que tem até uns 10 minutos, você tem lá um episódio aí de mais ou menos 40 minutos, e você tem lá um episódio de 1h30 e 3 episódios de 5 horas de duração. A forma como você vai ouvir esses podcasts, a forma como você vai consumir esse conteúdo, você vai agregar esse conhecimento ou esse entretenimento na sua vida, vai depender das atividades que você tem por dia, não é verdade? Então é claro que, observando por esse lado, você priorizar o episódio que vai entrar aí no seu fone de ouvido vai depender do hábito seu de escuta de podcasts, do tempo que você tem disponível, se você agora já está trabalhando presencialmente, né, ou semi-presencialmente, se você está em trânsito, se você está em viagem, se você vai, sei lá, fazer uma faxina, se você vai simplesmente cozinhar. Eu amo cozinhar ouvindo podcast. Eu coloco lá o meu foninho Bluetooth, que ele tem um bom cancelamento de ruído externo, e aí eu fico lá curtindo o meu podcast, tomando meu vinho enquanto eu cozinho. Eu amo fazer isso, mas é claro que eu não faço isso todos os dias, não é mesmo? Então isso já me ajuda a priorizar aquele podcast que eu quero ouvir naquela semana ou naquele dia, enfim. Bom, para você que faz o podcast, pensar no tempo final do projeto tá relacionado aí com o tempo de gravação, com o tipo de pauta ou roteiro que você vai fazer, com a quantidade de pessoas que estarão nessa gravação, com o tempo e custo da edição desse projeto, na forma como você vai divulgar, como você vai criar o post, enfim, tá tudo muito bem relacionado, não é? Como eu sempre digo, fazer podcast é um grande fluxo de criação. E aí, voltamos para a pergunta.
mas qual que é a duração ideal para o meu podcast? Não existe uma regra, gente. Não existe uma receita de bolo que vai fazer aquele bolo dar certo para todas as pessoas. Inclusive, se você cozinha, você sabe que mesmo seguindo a receita, nem todos os bolos ficam iguais, não é? Você pode colocar os mesmos ingredientes, fazer junto, mas entra aí a habilidade de cozinhar, né? O jeito de cada um conduzir essa receita. E o que torna esse bolo, o que torna esse podcast agradável para o público, para a pessoa que está te ouvindo? Agregação de valor, ou seja, aquilo que você está dizendo tem que ter algum tipo de valor no sentido de ser algo que importa, que desperta o interesse da sua audiência, independente se é sobre um assunto denso, pesado, sério, reflexivo, ou um conteúdo mais leve, informal, uma conversa solta entre você e os seus amigos. Tudo pode, podcast aceita tudo, mas eu acho que o toque aqui, a chave de ouro é: o tamanho do seu podcast tem que ser o tamanho ideal que cabe, 1, na sua rotina de produção, 2, que seja suficiente para ser divertido e agradável de se fazer para você e para as pessoas que estão desenvolvendo esse projeto com você, sejam elas podcasters ou a pessoa que será responsável pela edição desse programa. 3, tem que ser do tamanho ideal ou próximo do ideal para que você consiga reter a pessoa que está te ouvindo. Ou seja, para que a pessoa que está ali ouvindo o seu programa, consumindo o seu conteúdo, ela não disperse e vá fazer outra coisa. Então, tudo vai depender, é claro, de pauta, tema, projeto e tudo mais, mas considere fazer tudo no tom certo. E aí, eu acho que a cereja do bolo, desse bolo aí, né, com uma analogia ao podcast, é que a duração do episódio tem que ser suficiente para que você consiga transmitir a mensagem que você busca. Nem curto demais que você não consiga desenvolver essa ideia, nem longo demais que fique uma coisa enfadonha ou que dê aquela sensação do que aqui no Brasil a gente chama de ficar enchendo linguiça, sabe? Que é aquele movimento de ficar preenchendo lacunas porque eu tenho que gravar meia hora, então eu vou ficar aqui falando blá 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 porque isso vai ser legal. Se você tem um podcast solo, ou seja, se você faz um podcast sozinha ou sozinho ou sozinho, como esse episódio que eu tô gravando aqui e mais alguns episódios anteriores do Estúdio 31, vale a pena ressaltar que para esses episódios é interessante você fazer episódios mais curtos, ou seja, com duração máxima de 10 a 12 minutos. E aqui eu tô colocando junto todas as vinhetas, efeitos sonoros e transições. Claro que não precisa ser exatos 10 minutos, exatos 12 minutos cravados ali, não é isso. Às vezes você vai fazer um que é um pouquinho mais longo, 12 minutos e 15 segundos, não tem problema. Não serão esses segundos a mais que vão prejudicar o seu conteúdo ou a sua audiência, mas um episódio que é apresentado apenas por uma pessoa que seja muito longo, ele fica extremamente cansativo e é muito difícil também você organizar os pensamentos e você colocar todas as ideias e todos os pontos daquilo que você está desenvolvendo de maneira clara, concisa e fluida para a pessoa que está te ouvindo entender a proposta do que você está falando. Se você grava o seu podcast com mais de uma pessoa, ou seja, com uma equipe de participantes, vamos pensar em 3, 4 participantes, um episódio de apenas 30 minutos será insuficiente se ele for no formato de mesa de bar, de conversa. Por quê? Porque vai faltar muito tempo para que as pessoas consigam desenvolver as suas ideias e vocês poderem conversar ou debater esses pontos. Então, se você quer um programa mais curto, o ideal é que ele seja de entrevista, por exemplo, ou que ele tenha menos pessoas à mesa. Se o seu episódio tem mais de 45 minutos, 1 hora, 1 hora e meia e por aí vai,
é super recomendável que você divida esse episódio em blocos, trabalhando aí talvez inserções de trilhas sonoras ou de efeitos sonoros ou de vinhetas para marcar esses pontos, de forma que esse episódio seja mais prazeroso de ser escutado e mais fácil de ser produzido também. Então tudo vai depender da quantidade de pessoas que vão falar, qual é o tema que vai ser debatido, por que ele está sendo debatido, por quem, para quem e qual é o objetivo desse episódio tá indo ao ar. É para informar? É para divertir? É para ensinar? É sobre o que o seu podcast? E aí a gente volta lá naqueles primeiros episódios do Estúdio 31, no episódio que eu gravei com a linda da Isabel Wittmann, que é a produtora e apresentadora do podcast Feito por Elas, onde nós conversamos sobre a importância de se ter pauta ou roteiro para o seu podcast. Essa ideia de sentar e gravar, gente, como eu sempre digo, isso não existe, tá? E a duração do seu episódio vai depender do tempo que você necessita para apresentar aquilo que você tem a dizer ou aquilo que você tem a desenvolver, seja sozinho ou seja com outras pessoas, para a pessoa que tá te ouvindo, tá bom? Pensa nisso com carinho, vai com calma e considere, claro, que se você gravar 1 hora de episódio bruto e precisar fazer esse conteúdo caber em 15 minutos, você tá perdendo muito material bruto. Além disso aumentar o custo da sua produção, não faz muito sentido, né? Volta lá na etapa da pré-produção, organiza isso para caber em no máximo aí 20 minutos de gravação, 25 minutos de gravação, considerando que talvez você possa gaguejar, errar, precisar voltar, enfim. E aí o episódio vai tomando forma, beleza? Fique por dentro das novidades do podcast é delas. Antes de eu me despedir de você, hoje eu tenho um convite para você. Você que me ouve aqui no Estúdio 31, você me ouve porque você gosta de podcast, porque você quer fazer podcast ou porque você quer melhorar a sua produção de podcast, não é verdade? E eu tenho uma oficina online de produção de podcast em casa, que, atenção, está com inscrições abertas para todos os módulos. São 5 encontros aos sábados, das 14 às 17 horas, que ocorrerão a partir da segunda semana de agosto de 2021. No primeiro encontro, eu apresento um pouco da teoria do que é um podcast, como que a gente começa a organizar esse projeto, quais são os tipos, formatos, tons, enfim, como que eu crio os projetos que eu produzo e que eu apresento. Depois, eu vou te conduzir para que você comece a montar o seu próprio projeto, organizar a sua gravação, seja ela solo, seja ela com convidados. E aí a gente vai aprender a gravar podcast com o que você tem aí na sua casa, seja um celular, o seu computador, um microfone que você tem aí e que você quer descobrir a melhor forma de captar esse áudio com qualidade sem precisar sair de casa. Eu também explico diferenças entre microfones e outras coisas mais técnicas, tudo isso para que você grave o seu primeiro episódio ou grave aí o seu próximo episódio. Aí nós temos um intervalinho de 1 semana para você organizar tudo isso e nós entramos nos 2 módulos de edição. No primeiro módulo, eu te explico toda a questão do pré-tratamento de áudio, né? Equalização, normalização, frequência de som, tudo que você precisa para começar. Depois, você vai fazer isso aí com o seu episódio. E no próximo encontro, nós vamos trabalhar a questão da parte criativa do projeto. A parte da personalização da sua edição. Trilha sonora, efeitos sonoros, um pouco de como funciona essa questão dos direitos autorais de músicas e efeitos. Tem muita dica do que vocês podem fazer sem gastar nada. E para quem comprar os 4 módulos, que é o curso completo, você ganha um 5º encontro, onde a gente vai conversar sobre o que vem depois que o seu episódio já está pronto e editado. Enfim, plataformas, feeds, servidores,
monetização, divulgação, enfim, um pouquinho aí, uma pincelada do que vem depois para você já criar seu projeto ou melhorar o seu projeto e mergulhar nisso. Existem vagas sociais gratuitas para algumas pessoas, para algumas mulheres. Essas turmas são mistas, ou seja, abertas para todas as pessoas, independente de idade, localidade, identificação de gênero, identidade de gênero, religião, enfim, qualquer lugar que você esteja no mundo, você pode fazer. O valor é bem acessível, você pode comprar o curso todo e ganhar o 5º módulo, ou você pode escolher o módulo que você quer fazer. As aulas são online, ao vivo, as turmas são bem reduzidas para que a gente possa desenvolver todo esse projeto juntos. E, gente, sucesso total. Eu super espero que isso seja do seu interesse, que isso faça sentido. Então, acessa lá o site opodcastadelas.com.br/oficina de podcast. Lá tem todas as datas, horários e valores. E eu aguardo você na turma de agosto de 2021 da Oficina Online de Criação de Podcast em Casa. O segredo não é o lugar onde você está gravando ou o programa no qual você está editando o seu podcast. O segredo é você saber o que você está fazendo para poder escolher e aproveitar os acessos que você tem hoje. Então, eu vou quebrar os mitos e te ajudar nesse processo de aprendizado para que você escolha o que é melhor para você dentro do que você tem hoje. Eu te espero por lá então. Até breve, até o próximo episódio. Lembrando que o Estúdio 31 é o podcast oficial do projeto #O Podcast é Delas. E você pode contribuir para esse projeto crescer e abranger mais pessoas que querem fazer podcasts e ajudar mais mulheres a fazerem podcast no Brasil, acessando catarse.me/O Podcast é Delas e fazendo a sua doação no plano de assinaturas a partir de R$7 por mês. Você também pode compartilhar esse episódio com as pessoas que você conhece, com os seus amigos e amigas. É só compartilhar esse episódio ou indicar esse podcast aí nas suas redes sociais. Se você quiser me marcar, é só marcar @o podcast é delas, tudo junto no Twitter ou no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de te conhecer e extremamente grata por você estar acompanhando o meu trabalho. Um beijo, gente. Fiquem bem, fiquem em seguranças e bora fazer podcast.